Olá pessoal, aqui é Silvio Costa, hipnoterapeuta, e estou hoje aqui para atender um pedido que me fizeram aqui pelo WhatsApp, um amigo nosso que sempre nos acompanha nos vídeos. Ele fez um comentário sobre o círculo do controle, né? Que foi um vídeo que a gente lançou uns 2 ou 3 vídeos atrás, falando sobre o círculo do controle. Me lembrou até o tempo de faculdade, né? Faculdade é muito comum, aliás, nas escolas é muito comum, o professor vai lá e explica tudo. Aí vem o aluno e fala assim: professor, dá um exemplo. Pois é, foi o que ele fez, né? Ele chegou e falou: Silvio, explica melhor esse círculo de controle. Conta pra gente de um caso verdadeiro, dá um exemplo de como ele pode ser aplicado. Então estamos aqui para atender o pedido do Roberto e explicar um pouquinho melhor, caso alguém você não tenha entendido também, sobre o círculo de controle. Então vamos lá, círculo de controle, como eu já falei no último vídeo, é aquela ideia de que você, numa situação complicada, caótica, onde você está com sobrecarga de tarefa, você não está conseguindo vencer, ou começa a ficar tudo embolado, você começa a entrar até num processo de desespero, de descontrole, o próprio nome já diz, né? Círculo do controle. De descontrole, você não consegue gerenciar. Veja, esse controle não é aquele controle que eu falo, o controle da mente, o controle interno. É o controle de uma situação externa mesmo, tá? Então a pessoa vai fazendo o círculo do controle, gerenciando as coisas mais simples, mais fáceis, mais tranquilas de se fazer. Conforme você vai diminuindo o número de tarefas que você vai fazendo, você começa a assumir efetivamente o controle da situação e você vai ficando mais tranquilo e vai superando aquela dificuldade toda. Então vamos aí, atendendo o pedido, vamos passar para um exemplo prático, tá? Tem várias histórias interessantes sobre círculo de controle, desde como uma organização e limpeza pode reduzir uma criminalidade, por exemplo. Mas um que eu acho muito simples, muito legal, foi porque aconteceu comigo, tá? Eu estava trabalhando com um colega e ele tinha que produzir relatórios individualizados acerca de questões individualizadas. Ele tinha prazos para vencer. E eu encontrei ele estava completamente desordenado, confuso, desesperado, porque ele tinha que fazer não sei o que mais, e que ele já tinha vencido o prazo de 2 relatórios que ele tinha mandado, e ele não tinha concluído ainda um processo para enviar os relatórios, e que tinha outros que iam vencer em alguns dias, e ele estava completamente caótico, ele não sabia o que fazer. Ou seja, ele estava completamente fora do controle da situação. E eu então cheguei para ele e falei: cara, vamos lá, vamos organizar. O que eu fiz com ele foi o círculo do controle, eu só não dei esse nome. Eu falei: vamos lá, o que já estourou? Ah, isso aqui, ó, eu já tinha que ter mandado isso aqui, não mandei. Ótimo, deixa isso para lá, não vamos tratar disso agora. Qual é o próximo que vai estourar? É esse. Então agora, todos os esforços para esse processo, para esse relatório, para você não deixar também ele estourar, porque ele ia estourar em 48 horas, para ele também não estourar e ele ser mais um dos atrasados. Vamos fazer esse? Vamos. Aí ele fez aquele, conseguiu vencer, mandou o relatório no prazo. O seguinte agora, qual é? Mesma coisa. Ele foi se dedicando ao seguinte até a hora que, em tese, tirando aqueles que ficaram para trás, todos tinham sido enviados. Por ordem cronológica, ele foi fazendo as tarefas e vencendo, né? Foi aumentando o seu círculo de controle. Então você vê, conforme ele começou a superar, a vencer os primeiros desafios, a confiança dele foi melhorando, a tranquilidade para trabalhar foi melhorando, porque ele via que era questão de tempo para tudo ficar organizado de novo. E aí, quando todos já tinham ido, eu falei: bom, agora sim, vamos pegar aqueles que ficaram para trás, porque já tinham estourado, e vamos pegar do que está estourado há mais tempo para o que está estourado há menos tempo. E ele então pegou, em questão aí, se eu não me engano, de umas 2 semanas, tudo estava sob controle. Então veja, através de pequenas tarefas, qual era a primeira tarefa?
Vamos pegar o próximo que vai ficar atrasado e vamos trabalhar nele para que ele não atrase. Vamos abandonar momentaneamente aqueles que já atrasaram, vamos trabalhar naquele que vai atrasar para que ele não fique atrasado. E a partir daí, ele foi dominando todo o processo, foi se dedicando exclusivamente para um, porque ele tentava se dedicar a todos simultaneamente, e no que ele tentava se dedicar a todos simultaneamente, ele não se dedicava a nenhum e eles começaram a se atrasar. Então, a partir do momento que ele botou isso por ordem cronológica, sim, e aí depois que todos os processos ficaram em dia, aí sim ele pôde diariamente se dedicar um pouco a cada um deles para que eles não entrassem num processo de urgência, num processo de desespero porque está atrasado. Então esse é o círculo do controle. É uma coisa bem simples, é uma coisa que muita gente faz de maneira intuitiva. Pegue as tarefas mais simples, mais fáceis, aquela que você pode manusear, aquela que vai te dar resultados imediatos e já resolva elas. Não, em vez dele, se ele fosse tentar começar pelo que estava mais atrasado nesse processo, o que ia acontecer? Provavelmente aqueles que ainda não estavam atrasados também acabariam ficando. Então, a partir do momento que ele se dedicou ao que não, o futuro, o seguinte que iria atrasar, e não permitiu que ele se atrasasse, ele pôde ficar com um percentual de tarefas vencidas, mas pôde zerar as outras. E aí sim, depois, ele foi mantendo as outras em dia e se dedicando progressivamente àquelas que já estavam vencidas, até que ele conseguiu acertar todas as suas tarefas. E aí sim, aquela grande confusão, que eram aqueles processos todos desordenados, foram de novo ordenados, ficaram de maneira tranquila. Tá? Então, através do círculo do controle, paulatinamente, do mais próximo, do mais simples, ou que for mais fácil, você vai avaliando ali e vai se dedicando àquilo e vai vencendo até chegar ao mais complexo, que está mais longe, o que está mais difícil, ou que está mais estourado. Ou seja, é a mesma coisa se eu tivesse ali 3 ou 4 processos, onde 3 fossem simples e um fosse altamente complexo, e se ele não tivesse com prazo estourado em nenhum deles, eu ia falar, cara, começa pelos simples. Porque na pior das hipóteses, se estourar, você estoura um só, que é o complexo. Se você se dedicar ao complexo, você pode perder 3 que são simples. Então, é tudo uma questão. É claro, teriam muitas variáveis que poderiam entrar em cena se houvesse envolvimento financeiro, valores que você tivesse que considerar. Tudo isso, claro, vai entrar na sua consideração. Tá? Não é uma coisa assim tão simples no sentido de faz o que vem primeiro, mas você vai analisar o que é mais importante. Nesse caso, o mais importante era botar todos eles em dia. Não havia um grau hierárquico de quem era mais importante, qual era o processo mais importante ou menos importante. Então, nós trabalhamos com datas. Se houvesse uma hierarquização do tipo, esse aqui é um que não pode atrasar, ele deveria ser o primeiro a ser trabalhado. E os demais ficariam para depois. E assim, conforme você vai superando aquilo que é difícil, você vai aumentando o controle no processo. Então, em questão de 2 semanas, um cara que estava desesperado, sem saber o que fazer, totalmente confuso, cheio de tarefas vencidas, 2 semanas depois, tudo ficou em dia, inclusive os atrasados. Tá ok, galera? Vamos ver se agora ficou mais claro o círculo de controle. E se você observar, talvez você já tenha feito isso intuitivamente. Tá legal? Então, se você tem mais alguma dúvida, faz que nem nosso amigo, fala com a gente pelo WhatsApp, o número está aqui embaixo. Se quiser sugerir alguma ideia para vídeo, se você quiser fazer sua crítica, seu elogio, o que você quiser, deixa para a gente, manda aí, tá? E vai ser um prazer imenso receber o seu feedback. Daí, se você ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, assina ele, deixa o seu joinha e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão tumultuadas, sem controle da vida, totalmente descontroladas dentro de algum processo. Ensine para elas que o círculo do controle é uma coisa simples e altamente eficiente. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima.